o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui nesta manhã. Pai, eu te peço que nós possamos ter compreensão, entendimento, ó Deus, e que nós possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor, na direção do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, essa mensagem que eu vou pregar aqui nessa manhã, eu quero que você faça o exercício de assistir ela novamente depois, igual eu vou fazer, e reproduzir para as outras pessoas que quiserem assistir. Eu vou usar aqui o texto de uma lição da Escola Dominical da Igreja Mãe das Assembleias de Deus do Pará, e o autor é o pastor Felipe Câmara. Eu vou usar o texto dele. O tema da mensagem nesta manhã é Reforma Protestante, Ensino e Legado. O texto básico nós vimos, e a verdade prática é: graças à reforma, somos livres para ler e anunciar o Evangelho sem intermediários. Como introdução, para vocês entenderem, o dia 31 de outubro de 1517 é uma data importante para os cristãos de todo o mundo, porque há exatos 500 anos iniciou-se a Reforma Protestante, que deixou um enorme legado. Quando essa revista foi escrita, foi quando completou 500 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma? Neste dia, que foi 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na qual conclamava os eruditos e o povo a repensarem, a partir de então, o modo como se vivia a vida cristã. Agora nós vamos fazer um resumo dessas 95 teses. Das teses afixadas por Lutero, destacamos os principais assuntos abordados a seguir. A. Lutero defendia que Jesus Cristo queria que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento, e também que o Papa não pode perdoar uma única culpa de pecado se não declarar e confirmar que culpa já foi perdoada por Deus. Indicou que serão eternamente condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante indulgências. Para ele, todo e qualquer cristão verdadeiramente compungido tem pleno perdão de pena de culpa, o qual lhe pertence mesmo sem indulgência. B. Lutero indicou o dever de se ensinar os cristãos que quem dá aos pobres ou empresta aos necessitados procede melhor do que quando compra indulgências. E assim devia se ensinar aos cristãos que aquele que vê um necessitado e a despeito disto gasta o dinheiro com indulgência, não recebe as indulgências do Papa, mas atrai sobre si a indignação de Deus. C. Lutero afirmou que são inimigos da cruz de Cristo todos os que, por causa das indulgências, mandam silenciar completamente a palavra de Deus nas demais igrejas, e que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Declarou que a afirmação dos sacerdotes de que o símbolo com a cruz de indulgências e
adornado com as armas do Papa, tem tanto valor como a própria cruz de Cristo, é blasfêmia. D. Por fim, sua tese 95 diz: e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que mediante consolações infundadas e este comércio vil com o que é sagrado. A indulgência era uma... Vamos supor, se você fosse dono de terra, você doaria parte da sua terra para a igreja romana e através disso você receberia o perdão dos pecados. Havia também uma forma de você pagar em ouro, de você pagar em prata, dependendo do pecado que você cometesse. Esses bispos que eram elencados pela instituição, eles enriqueciam através do pagamento dessas indulgências. Muitas pessoas brincam falando, olha, é como se fosse vender um terreno no céu. Era mais ou menos isso. A visão era que as pessoas, elas tinham que pagar para ter acesso à salvação. Pagar para não ficar no purgatório, que não está no contexto bíblico, pagar para ter essas situações. Esse era o contexto da reforma protestante. 2. Movido por Deus. Em uma época na qual o povo comum era privado da leitura das Escrituras, o Papa liderava a cristandade com mãos de ferro. Lutero foi levantado por Deus para dar início a uma completa revolução espiritual na Alemanha e no mundo, em combater os muitos desvios doutrinários praticados pela Igreja Católica Romana, inclusive condenando com veemência a venda de indulgências. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e a colocou nas mãos do povo comum, fato que resultou em inflamar o coração de seus irmãos a buscarem sinceramente por Deus e a se voltarem ao autêntico Evangelho da graça de Cristo. As pessoas não tinham o acesso à Bíblia como nós temos hoje. Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Inclusive ele foi guardado, escondido durante o período que ele estava traduzindo a Bíblia, porque ele estava ameaçado de morte. Se ele não fosse escondido pelos reis amigos, provavelmente ele morreria. Há muitos fatos históricos que dizem que eles mudavam ele constantemente de lugar para que os inimigos não soubessem onde ele estava e fossem lá matá-lo. Então veja, a Bíblia ela era falada num idioma que as pessoas não compreendiam. A Bíblia só tinha acesso a ela quem pertencia ao clero, aquele grupo de pessoas que tomavam conta e que ministravam, eles davam porções da Bíblia e mesmo assim não era falada na língua do povo. Tudo isso veio através da Reforma Protestante. A expansão da Reforma. Por causa disso, Lutero sofreu a excomunhão através de uma bula editada pelo Papa Leão X, em 1521, a qual Lutero queimou em praça pública, rompendo de vez o elo com a Igreja Católica. Em pouco tempo, mesmo sofrendo severa perseguição da Igreja Oficial, a reforma se espalhou na Suíça através da coragem intelectual de João Calvino e Zwinglio, na Escócia através do vigor e ação piedosa de John Knox e também para vários outros países através da constância de homens que levaram adiante a redescoberta do Evangelho, chegando até os nossos dias. Então, mesmo com toda a perseguição, a palavra de Deus ela foi publicada em vários idiomas e hoje a Bíblia é o livro mais publicado do mundo, mais lido do mundo, mais conhecido do mundo por causa da Reforma Protestante. Porque o objetivo da religião dominante, a Igreja Católica Apostólica Romana, era prender a palavra e não deixar que as pessoas tivessem acesso ao texto bíblico, porque eles poderiam dar uma interpretação particular ao texto e dizer conforme eles achavam que tinha que ser, e era daquela forma que era feito. Então, antes da Reforma Protestante, já haviam pessoas que questionavam a forma e o meio que eles
anunciavam a palavra. Só que o que essas pessoas faziam? Eles se escondiam em mosteiros, eles iam para montanhas, eles construíam lugares em fazendas, e eles viviam o cristianismo de forma isolada, para não estar em contato com aqueles que se desviaram do foco, que é o foco verdadeiro do Evangelho. Agora, como é que era o ensino da Reforma Protestante? A essência da Reforma foi expressa nos 5 princípios que a nortearam, conhecido como as 5 solas, cujas palavras latinas sola significa somente. As 5 solas são sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. Somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Você pode repetir após mim? Diga assim comigo: somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Se você ouvir todas as mensagens que eu prego e gravo, é isso que eu prego. Pode estar aí no meu YouTube, por isso que eu gosto de gravar, para que as pessoas vejam que, se você estiver ouvindo o verdadeiro Evangelho, você vai conseguir desenvolver a sua fé. Se você estiver ouvindo o falso Evangelho, provavelmente você será como aquelas pessoas do passado. Você, que eu digo, é qualquer ser humano. Então nós temos que estar em torno do Evangelho. Mesmo tendo a Bíblia, mesmo tendo a palavra de Deus, as pessoas preferem seguir outras pessoas e abandonam o princípio da Reforma Protestante. Esses princípios sintetizam a identidade do povo evangélico, e todos os que professam essa fé devem conhecê-los, compreendê-los e divulgá-los. Primeiro ponto: somente a fé. Após meditar no texto de "O justo viverá da fé", Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus e a justiça que o homem pecador recebe do próprio Deus, como uma dádiva imerecida, mas somente através da fé. Então não tem como um ser humano se auto-justificar segundo a palavra de Deus. Isso é claro de Gênesis a Apocalipse. Os reformadores então concluíram que nada, nem penitências, preste atenção, sacrifícios ou compra de indulgências poderá livrar o homem da condenação eterna no inferno e das garras de Satanás, a não ser pela salvação através da fé em Cristo. Essa foi a primeira e grande redescoberta da Reforma e que abalou o mundo cristão para sempre. A salvação pela fé, um dom de Deus, por isso ninguém deve gloriar-se. Tem muitas referências bíblicas, mas nós não vamos ler hoje. Segundo ponto, somente a graça. Os reformadores entendiam que nenhuma obra, por mais justa e santa que pudesse parecer, poderia dar ao homem livre acesso ao perdão dos pecados e à salvação eterna no reino dos céus, e que isto só poderia ocorrer mediante a graça de Deus. Graça somente por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebe o dom da vida eterna e talentos para o serviço cristão, tornando-se participante de todas as bênçãos de Deus. Assim, ninguém pode ser salvo por mérito próprio, seja através de obras, sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador, como está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Para todos nós que estamos aqui, esse texto é claro, mas para aquele povo de 500 e poucos anos atrás não era. Por quê? Porque lá atrás eles não tinham acesso à Bíblia. Mas nos dias de hoje, mesmo tendo acesso à Bíblia, as pessoas estão pedindo bênção a homens. Estão se achando debaixo de maldição, porque olha, o fulano me amaldiçoou. Ai meu Deus. Mas irmãos, isso se repete na história. É por isso que nós temos que ir para a Bíblia. Por isso que nós temos que ir para o texto bíblico. Terceiro ponto: somente as Escrituras.
Para os reformadores, somente as Escrituras são a regra de fé e prática para o crente. Nem as tradições, as bulas ou os escritos papais têm o status de instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. As Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus, sendo a Bíblia o único instrumento autorizado de revelação da vontade de Deus para a nossa vida, como está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Ao lê-la e meditar nos seus ensinos, somos iluminados pelo Espírito Santo para entender e viver sua mensagem. É claro isso. A nossa regra de fé é a Bíblia. E você pode ler a Bíblia e segui-la. Você não depende de outras pessoas. Essa é a grande bênção da Reforma Protestante. Mas o que as pessoas fazem? Elas deixam a Bíblia de lado, coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, e seguem o que as pessoas falam. As pessoas falam os maiores absurdos, as coisas mais fora de contexto que existem e vão. As pessoas, por exemplo, em vez de dar a Bíblia para as pessoas, elas dão uma revista. Aí tem pessoas que seguem e vivem a sua vida baseada naquela revista. Eles não leem a Bíblia. Inclusive nos dias de hoje, as pessoas são incentivadas a não ter a Bíblia. As pessoas são incentivadas a não ler a Bíblia. Veja o perigo que é não ler a Bíblia. Quarto ponto, somente Cristo. Mostra a suficiência e exclusividade da pessoa de Cristo no processo de salvação. Desde antes da fundação do mundo, Deus proveu a aliança da redenção, onde o beneficiário seria o homem e o executor seu Filho unigênito Jesus, o Messias, ungido Cristo, prometido. Desse modo, nada poderá fazer o homem para a sua própria salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra da redenção pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nossos pecados. Portanto, somente Jesus Cristo é o instrumento de nossa salvação, como está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O sentido do sola Christus destitui qualquer outro mediador entre o homem e Deus, e dá somente a Jesus Cristo o poder de intercessão e salvação. Isso é definitivo. Definitivo. Então, como protestantes, nós temos que compreender a razão do sentido das Escrituras, porque o que acontece? Hoje tem pessoas que beijam a mão dos outros igual a 500 anos atrás. Isso é um absurdo. Vocês entendem? Tem pessoas que pegam uma coisa do corpo assim e falam: pega isso aqui, põe a mão em mim e você vai receber. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, isso já foi vencido há muito tempo. Isso não tem sentido algum. Então as pessoas ficam achando que existe um ser humano mais poderoso do que o outro. E não existe. Somente Jesus é o único mediador. Entendeu? Ele é o único mediador. Então nós temos que ter consciência. Tudo que eu estou falando aqui vocês já sabem, mas eu só estou lembrando vocês. E o quinto ponto é: glória somente a Deus. A Igreja Católica ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos, os quais poderiam interferir diante de Deus para perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando na presença do Papa e dos cardeais, a reverência beirava a adoração, com a demonstração de uma total submissão. Fundamentos em muitos textos das Escrituras, os reformadores concluíram que não podemos dispensar glórias a homens, pois não passam de míseros pecadores e também carecem de misericórdia e da glória de Deus, e que devemos dar glória somente a Deus. Coloca isso na sua mente e você vai se dar bem. A glória é somente a Deus. Eu não faço nada,
Nós não temos poder de fazer nada, a glória é somente a Deus. Princípio da reforma protestante, para aqueles que creem nisso, e somos aqueles que somos oriundos dessa reforma protestante. E indo para o final, eu estou falando bastante, mas está tudo dentro do horário, eu estou lendo, mas não é coisa prolongada. Terceiro ponto, o seu legado. Com a reforma, uma grande transformação influenciou todos os aspectos da vida humana, política, econômica, religiosa, moral, filosófica, literária e também nas instituições. Nos deteremos no legado do sacerdócio de todos. Sacerdócio de todos. 1 Pedro 2,9. Uma das concepções e doutrinas mais importantes que a reforma legou ao cristianismo mundial foi sua forma de conceder a igreja como uma comunidade pertencente aos seus membros, aos crentes, e não a uma classe separada de sacerdotes. Lutero ensinava que a verdadeira igreja é espiritual e invisível, sendo composta pelo corpo dos salvos em Cristo de todas as épocas. Logo, ela não tem lugar pré-determinado no tempo ou no espaço. Também não está presa a um país ou cidade, tampouco encontra-se subjugada a um homem, papa, cardeais ou bispos. A igreja de Cristo, conforme defendeu Lutero, é eterna, atemporal, está sujeita apenas ao Senhor Jesus. Então, quando as pessoas ficam falando assim, o fulano de tal da igreja quadrangular, o ciclano da igreja assembleia, o fulano da igreja tal, irmãos, tanto faz para mim, eu não estou seguindo essas pessoas, para mim não muda nada. Eu não estou antes da reforma, eu estou depois da reforma. Então eu não me interesso pelos homens que ocupam posições dentro das instituições. Eles vão ocupar e vão continuar ocupando porque precisa ter pessoas. Só que eu não estou seguindo a ele. É isso que tem que ficar na mente das pessoas. As pessoas que servem a Cristo entendem o seguinte: os homens são falhos, são pecadores como todos. Nós não seguimos homens, nós seguimos a Jesus. Os homens passam e a igreja permanece. Esse é o sentido dessa reforma. 2. O culto é de todos. A reforma protestante devolveu a igreja ao povo. O grande avivamento orquestrado pelo Espírito de Deus trouxe em definitivo para a igreja um tempo de liberdade e um novo modelo de culto no idioma comum do povo, com a Bíblia na mão do povo, hinos cantados pelo povo. Esta é a igreja. Como eu falei para vocês, nós tivemos uma igreja nossa que ficou fechada porque o pastor ele foi lá e trocou todas as fechaduras da igreja, o cadeado, e trancou a igreja e levou a chave embora, para que ninguém fosse na igreja. Aqui na primeira igreja isso não acontece, deve ter umas 20 chaves espalhadas, para poder recolher a chave de todo mundo, não vai dar certo. Você entende, irmão? Então assim, as pessoas que se sentem donas dos templos, das igrejas, dos locais, eles acham que eles podem fechar e o povo não vai. Só que a reforma protestante trouxe para nós a liberdade. Se eu não estivesse pregando aqui, estaria outra pessoa, você entende? E não precisa ter título de pastor para pregar, não precisa ser homem para pregar, mulher também prega na igreja, as pessoas têm liberdade, as crianças pregam, todos podem pregar o evangelho. Então essa liberdade para fazer a obra de Deus é que a reforma protestante trouxe. Então não existe um dono numa instituição protestante. O culto, a liberdade é para todos. Terceiro e último ponto: todos podem pregar. Lutero devolveu a pregação à igreja, colocando-a em seu devido lugar. Para ele, a pregação deveria alcançar o homem dentro do seu tempo e deveria ser apresentada de maneira simples para assimilação do grande público. Lutero aconselhava os jovens a pregarem para o povo comum, sem exibicionismos ou arrogância teológica. Assim, a mensagem estritamente bíblica da igreja reformada espalhou-se por todo o mundo. Podemos afirmar que os pentecostais se apropriaram vividamente deste legado, porque nas nossas igrejas, que são igrejas pentecostais,
todos podem pregar. A pregação não está exclusiva com o pastor ou exclusiva com quem tem formação. Qualquer pessoa pode abrir a palavra de Deus e pregar, e o Espírito de Deus vai ministrar. Qual que é a aplicação pessoal? A reforma protestante, sem sombra de dúvida, foi um singular despertamento espiritual que trouxe a igreja de volta aos padrões da palavra de Deus. A reforma deve ser uma constante nos dias atuais, evitando que a igreja assuma padrões contrários à vontade de Deus e à sua palavra. Então nós, irmãos, temos que manter esta visão da reforma no sentido de que nós somos estas pessoas que nós lemos aqui. Nós não éramos povo de Deus antes e nós somos povo de Deus agora. Nós não seguíamos ao Senhor antes, mas nós seguimos agora. Com isso na sua mente, você entende que nós mantemos princípios baseados na palavra de Deus. Não está na Bíblia, não é bíblico, nós não vamos seguir. Por quê? A nossa regra de conduta e de fé é a Bíblia Sagrada. Então que você possa depois assistir novamente essa mensagem, igual eu vou assistir, guardar isso na sua mente e entender que você está numa igreja que é a igreja de Jesus Cristo, que segue o princípio bíblico, o padrão das Escrituras, e que você está seguro e segura na presença de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, ó Deus, que nós possamos ter a compreensão, ó Pai, que somos parte desta igreja